Vibe Mundial FM. Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje. Consciência social. É isso mesmo, consciência social. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, e aí? Essa que é a questão. Cadê a consciência social de tudo o que está acontecendo na atualidade? Será que nós perdemos essa consciência social? Será que adquirimos essa consciência social nos anos 1960, 1970, faz tempo, né? Para perdermos agora em 2020? Lembra da geração de 1960? Quem não se lembra, evidentemente, tem a consciência, leu na história e sabe o que ela representou. Nos anos 1960 e 1970, descobrimos como o poder político e econômico estava atrapalhando a sociedade, podemos até dizer destruindo a sociedade em vários aspectos, provocando pobreza, miséria, injustiça social e outros males. Porque é só andar na rua e ver que injustiça social existe na sociedade atual. Então você vê na rua pessoas muito abastadas e pessoas sem ter o que comer. Então existe uma injustiça social. Aquela geração desperta dos anos 60, 70 era conhecida como tigres despertos. Então os jovens despertaram e construíram uma realidade muito bonita naquela época. Aquela geração se movimentou contra as guerras, especialmente a guerra do Vietnã naquela época, com seu lema de paz e amor, peace and love. Aquela geração construiu sociedades alternativas. Tem até uma música do Raul Seixas sobre sociedades alternativas, para que as comunidades vivessem com maior igualdade social. Então se buscava maior igualdade, o fim das guerras. Então uma sociedade que vivesse em paz e amor. Ela também se propunha a aceitar todas as diferenças e combater todos os tipos de preconceitos. Mas o mais importante que caracterizou aquela geração dos anos 1960 era a busca de uma maior justiça social, com liberdade, então direitos democráticos assegurados, direitos de livre expressão, de poder falar tudo o que cada pessoa precisa falar. Então, isso é um direito básico de uma sociedade democrática, o direito à expressão, de você falar o seu ponto de vista. Então, cada um deve falar o seu ponto de vista. E esse respeito ao ponto de vista do outro, mesmo que seja diferente do nosso, deve ser assegurado. Combate à pobreza e à miséria. Então, também havia uma forte luta social para se combater pobreza, miséria e tudo mais. Então, uma distribuição mais justa do dinheiro. Então, esses eram os ideais dos anos 1960, 1970 até. Mas, infelizmente, esse movimento foi abafado e todas as injustiças voltaram, e com toda a força. Daí, nos anos 1990, quem analisou muito bem isso foi uma psicanalista que eu tive até a honra de conhecê-la numa apresentação que ela fez aqui no Brasil, e até entregar um livro meu, autografado, que está em inglês, né? Que foi a doutora Elizabeth Roudinesco. Então, ela falou que os anos 1990 se caracterizaram como uma era da depressão. Por quê? Porque todo aquele ideal que havia nos anos 1960, 70, acabou. E todo mundo percebeu, bom, a sociedade voltou a ser o que era e não há o que fazer. E por isso a era da depressão. Só que agora, no ano 2020, vamos falar de uma realidade. Alguns bilionários,
Então, como eu até citei no último programa, e não vou me cansar de citar, alguns bilionários têm metade do dinheiro do mundo. O resto da população tem a outra metade do dinheiro do mundo. Então, alguns bilionários se tornam cada vez mais bilionários e a população em geral fica cada vez mais pobre. Agora, então as pessoas empobrecendo demais e os bilionários cada vez mais ricos. Mera coincidência? Você acha que é uma mera coincidência? Isso acontece por um acaso, por uma coincidência? Bom, eu respeito quem pensa assim, mas essa desigualdade social se torna cada vez mais gritante. Então, pessoas que não têm o que comer, com fome e tudo mais, e outros vivendo com uma quantidade de dinheiro que nem em várias existências eles usariam, gastariam. Então, pessoas muito gananciosas que ficam com todo o dinheiro que deveria ser distribuído para a população. A censura voltou, né? Você já reparou isso? Você vai ouvir um programa no YouTube, né? O comunicador tentando falar outras palavras, né? Então vai falar do suposto presidente eleito norte-americano, fala bidê, ou fala Frauden, e vai inventando frases, né, para não sofrer cortes, porque se falar determinadas palavras, sofre cortes. O que é isso? Então a pessoa não pode falar o que ela pensa, o que está acontecendo na época atual. De um lado, a grande mídia expressando apenas a opinião dos poderosos políticos econômicos, esses que realmente mandam, né, de uma geopolítica, né, de um globalismo e tudo mais. E as mídias sociais, a mídia voltou e algumas palavras não podem ser usadas. Então você vê lá o comunicador tentando usar outras palavras, sinônimos e tudo mais, para evitar determinadas palavras, senão sofre corte. Mas o que é isso? As pessoas já não podem mais falar o que elas querem? Opa, a censura voltou? É uma pergunta que eu te faço. Não está parecendo? Você pode dizer assim, não, André, não voltou. Respeito a sua opinião, mas você não pode falar algumas palavras comuns, você sofre cortes. O que está acontecendo, né? Se não há cortes na programação, cadê a nossa consciência social que nós despertamos lá nos anos 1960, 1970? Cadê essa consciência social? Para onde foi? Esses ideais permaneceram em todos nós e, por esse motivo, a geração atual é conhecida como Sleeping Tigers, que é o seguinte, tigres adormecidos. Nós despertamos a consciência, mas estamos adormecidos, olhando, né? E com campanhas por aí que dizem assim, fique quietinho, fique em casa quietinho, cala a boca e aceita, porque está tudo em paz, está tudo tranquilo. Ué, sempre houve problemas sociais. Eles são gritantes na rua e você tem que ficar em casa quietinho, não falar o que você pensa, quer dizer, perder o seu direito de livre expressão, porque tá tudo em paz. Você não pode questionar nada. Nada. Que estranho, né? Para despertar essa consciência social, eu escrevi dois capítulos, no livro do meu pai, A Libertação dos Povos, né? É um livro de 1987. Naquela ocasião eu fiz 2 capítulos, né? Um foi História do Poder Econômico e o outro foi O Poder Econômico no Brasil, onde eu mostro os problemas do poder econômico. Então eu organizei, naquela época, um congresso no Rio de Janeiro, evidentemente não sozinho, toda uma equipe de pessoas, né, que se chamava Denunciando o Poder Econômico. Olha que nome bom, olha que título bom. Com uma revista de psicanálise integral, eu era então o diretor responsável da revista de psicanálise integral, hoje voltei a ser, com esse título na capa. Então, denunciando o poder econômico, né, que está muito interligado com o poder político. Então, o que está acontecendo no mundo, né? Quais são as movimentações que estão acontecendo?
No ano seguinte, eu organizei em São Paulo um congresso chamado Acorda Brasil. De novo, não eu sozinho, toda uma equipe, mas fizemos um congresso chamado Acorda Brasil, também com uma revista de psicanálise integral com esse título na capa, né? Então, se você olhar para as duas revistas, na primeira você vai achar, não, o André é de esquerda, porque era em vermelho, ele usa gravata vermelha e tudo mais, né? E na outra tem as cores da bandeira do Brasil, não, ele é de direita e tal. Não, eu particularmente, posso até falar minha posição, eu acredito numa terceira via. Eu particularmente tenho essa posição. Acredito que haverá uma terceira via mais justa, mais honesta, que se volte realmente para a justiça social. Então é isso que eu gosto, isso que eu quero, isso que eu pretendo, né? Independente de nosso posicionamento político, econômico, né, várias posições que todas devem ser respeitadas, né, precisamos despertar essa consciência social novamente e, com isso, não permitirmos a perda da nossa liberdade de expressão. Então, enquanto houver liberdade de expressão, todas as posições políticas ou econômicas podem ser expressas. Então, nós precisamos lutar para manter essa liberdade de expressão. Você precisa respeitar quem pensa diferente e dialogar com quem pensa diferente. Essa é a melhor forma. Nós não podemos permitir tantas injustiças sociais crescentes no mundo. Então, como é que alguns indivíduos super gananciosos fazem verdadeiros monopólios? Você sabe por que surgiram leis anti-monopólios, leis anti-trusting, leis anti-monopólios no Brasil e no mundo? Porque alguns tentaram fazer monopólios. Um dos monopólios foi da família Rockefeller com a Standard Oil Company. Então tinha o monopólio do petróleo, dos derivados petroquímicos e até da indústria dos medicamentos desses derivados petroquímicos. Então esse foi o primeiro monopólio de Rockefeller. Então surgiram leis antimonopólios porque alguns indivíduos que já tivessem mais dinheiro poderiam destruir toda a concorrência e concentrar tudo para si mesmos. Então, se essa tendência existe, por que hoje a gente não pode olhar, questionar, se perguntar, fazer os nossos questionamentos? Por que é errado questionar? Então, a pessoa tenta questionar algumas coisas. Eu não acredito muito bem no poder político por causa disso. Não pode, tem que acreditar. Não acredito nisso. Não pode, tem que acreditar. Então, tá esquisito, né? Vibe Mundial 95,7. FM. A rádio que